Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje aqui nos estúdios do MouraCast, recebendo um grande empreendedor aqui da cidade de Bezerros, João Vitor, empreendedor, administrador, concurseiro, o cara que entende de negócios. Bacana? Ele está aqui comigo, conheço ele a longo prazo, poderia muito bem apresentá-lo, mas como ele está aqui, vou pedir que ele se apresente. João Vitor, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios do MouraCast. É um prazer enorme receber você. Prazer com certeza é meu de receber esse convite. Um dos grandes nomes da cidade, referência para mim, que gosto muito de negócios, faço administração de fato, porque me identifico muito enquanto a área. Então, bem como eu disse ao senhor, há 2 anos atrás eu queria muito, na verdade, no segundo ano do ensino médio, eu queria muito ter uma conversa dessa contigo, por ser referência para mim na época e continua sendo. E de fato, vai ser uma conversa que eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo em casa vai conseguir ter insights sobre ideias de negócio, até da própria vida pessoal, de fato ter um estilo de mudança de vida, destravar, com muitos ficou popularizado essa frase ultimamente. Então, de fato, isso é uma conversa muito produtiva. E agora, me apresentando, alguns tópicos aí que venho, estou com 20 anos agora, sou universitário, estou fazendo bacharel em administração na Universidade Federal de Pernambuco. Também me encontro como concurseiro, a gente vai explorar isso depois, mas o fato até pode ser meio contraditório o empreendedor ser concurseiro. Mas a gente vai conversar mais sobre isso e entender porque de fato é aquela frase de que o pobre faz o que gosta, o rico faz o que dá dinheiro. E aí uma das formas de mudança de vida ainda para mim hoje, enquanto percepção, é um concurso público, é entrar em uma área pública. A gente vai explorar isso mais na nossa conversa. Tem um perfil de líder desde sempre, até os meninos têm o costume de dizer que tudo que a gente vai iniciar, se o João Vitor não tiver na ponta, não dá certo. Tem essa conversa, então o pessoal sempre costuma me chamar para estar na frente. Isso, por partes, é bom e outras partes também têm suas dificuldades. Sou cristão, de fato, não tem como chegar nos locais e não falar sobre Cristo, porque é algo que muda a nossa percepção de vida, muda a gente de fato. É uma transformação que a gente tem que falar sobre ele. É a minha história de vida de fato e de muita gente, mas a minha principalmente por conhecer de fato que é a minha história. Se não fosse por ele, a gente não estaria conversando aqui, que é um divisor de águas de fato. E por último, que a menina que me enche os olhos, vamos assim dizer, é ser empreendedor de fato. Desde sempre eu me encontro. Temos um start, com certeza, para tudo na vida, mas como empreendedor, enquanto empreendedor, é o que eu quero para a vida seguir. Eu acho que a mudança ela é muito mais do que física, ela é mental, para começar a ser empreendedor de fato. Muito bem, muito bem. E por que empreender, João Vitor? Você acabou de me dizer aqui que você gosta de empreendedorismo, mas quer fazer concurso público, Exatamente. né? Me explica um pouco mais sobre como é que você vê esse dilema. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu também sou empreendedor e eu sou servidor público, certo? Eu Certo. sou servidor público. Eu tenho algumas impressões, mas eu quero inicialmente ouvir as suas. E qual concurso você quer fazer? Perfeitamente. A gente vai explorar bastante sobre isso. Mas eu estava lendo o livro de David Goggins, não sei se o senhor conhece, foi um rapaz que correu várias outras maratonas, fez o SEALs, que é um dos programas militares mais difíceis, e nele é uma coisa que faz muito o questionamento da sua pergunta, que ele sempre quando está correndo, está passando por um desafio, ele fala que temos algumas travas mentais, que é perguntar por que estamos fazendo o que a gente está fazendo de fato. Então ele pergunta, por que eu tô correndo uma maratona? Ele corre uma outra maratona com o pé quebrado. O cara, ele é fora da curva, por assim dizer. E a gente sempre tem. Hoje eu me acordei 4h30 da manhã para trabalhar, tô aqui 3 horas, não sei nem que horas vou almoçar, e a correria é grande. E o questionamento sempre fica, por que estamos fazendo o que a gente faz? Se a gente analisar uma macroeconomia, uma microeconomia, a Selic é 15%. Uma pessoa que tem dinheiro, não, ela é que é acomodada, não faz sentido, cara. Você tá tem tantos riscos de colaborador, causas trabalhistas, de não vender, que é o principal, o empreendedor ele tem que vender, isso é um fato. E aí uma Selic a 15%, por que eu não vou deixar meu dinheiro parado rendendo? E aí eu digo desde já, cara, o empreendedor ele tem que ser revoltado. Não tem como o empreendedor ele não ser revoltado com alguma área. E seja isso, não ter uma vida como a das outras pessoas, que não tem nada de errado, mas é de fato o pensamento eu costumo pensar dessa maneira. A gente pode colocar um gráfico comum na qual o eixo X é o tempo de trabalho, quanto você se dedica ao seu ofício, e o eixo Y, o seu valor
que você ganha, o preço que você ganha por trabalhar, o preço da sua hora. O que a maioria das pessoas fazem é seguir uma linha reta. Até crescente, uma empresa que tem um plano de cargos e carreira bem definido e se desenvolver nela. Então, a maioria das pessoas busca seguir uma linha reta. O empreendedor ele é tão revoltado que ele faz questão de estar oscilando nessa linha. E aí onde eu encontro fora da curva. Para mim, um cara fora da curva é esse cara. Esse cara, ele primeiramente, aí a gente vai para um princípio bíblico que diz o seguinte, que a soberba ela precede da queda. Dizer que você, por ser fora da curva, é melhor do que alguém é uma questão de lógica que não faz sentido para mim. Você não é melhor do que ninguém e nem pior. O cara que vende marmita, o cara que vende doce, o cara que vende curso, o cara que vende, o cara que é empreendedor, ele não é pior do que ninguém. Ele muitas vezes, financeiramente, às vezes um cara que está na feira vendendo doce, ele pode ser mais financeiramente estável do que uma pessoa que trabalha em uma grande empresa, por exemplo. Então, o cara fora da curva ele não é melhor nem pior do que ninguém, mas a percepção e o ponto de vista do cara que é fora da curva é ele pensar que ele é diferente. Ele não vai ter a mesma vida que a galera da curva. Ele não vai ter o mesmo pensamento que a galera da curva, porque se ele tiver, não vai dar certo. Vai destoar, o pessoal está acostumado a viver um tipo de realidade e a realidade que ele encontra é outra. Então, ele tem que se acostumar a viver fora da curva. A gente que pensa como empresa, pensa como gestor, o que entra na minha empresa não é meu. Então eu tenho que gerir esse dinheiro. Tá entrando no volume massa. Poxa, peguei uma campanha, fechei um contrato massa, nunca vi tanto dinheiro na vida. Mas espera aí, esse dinheiro primeiramente não é meu. Segundo, se eu pensar uma maioria, esse dinheiro vai se embora, cara. Então, o empreendedor, respondendo sua pergunta, depois de todo esse contexto, por que empreender? Porque eu sou revoltado. E porque eu me encontro fora da curva. Eu acho que eu tenho um chamado, inclusive, de Deus, de fato seguir por esse caminho. De seguir como empreendedor. Eu poderia estar em qualquer área agora. Claro que com 20 anos eu estaria em formação, não estaria de fato em uma área, mas eu não vejo em nenhuma tão bem quanto eu estou agora, nos rumos que minha vida está seguindo. É, excelente, excelente. Né? Interessante você falando aí, que eu me lembrei de um podcast que eu escutei bem recentemente, que aí a pessoa estava discutindo sobre o empreendedor. Ele se relacionou à questão do empreendedor como revolucionário, igual você colocou também, mas também falou um pouquinho sobre disciplina, né? E ele falando sobre disciplina, uma coisa que me chamou a atenção e desviou, inclusive, do que geralmente é discutido, foi dizendo: o empreendedor ele é ao mesmo tempo muito disciplinado e ao mesmo tempo não disciplinado. Porque se ele fosse um cara disciplinado em tudo, certamente ele não empreenderia. Porque ele ia, quando ele fosse lá e dizer assim, será que vale a pena mesmo correr o risco? Certamente ele não iria correr. Agora, eu queria entender uma coisa. Qual a sua idade, João Vitor? 20 anos agora. 20 anos. Eita danada, é muito jovem, viu? Muito jovem. Me lembro quando eu tinha 20 anos. Mas de onde veio esse seu start para empreender? E você certamente não parece uma pessoa de 20 anos, certo? Parece que ele está conversando com uma pessoa de 30, 35, de 40, evidentemente do ponto de vista intelectual, né? Que eu Muito estou bem. falando aqui do ponto de vista intelectual. Desde sempre eu escuto a frase, eu acredito que seja bom, porque desde 13 a galera fala, não, tu tem mente de 18, 20, então que bom, que eu sigo no mesmo padrão. E não espero que não dê aparência, né? Porque você tá com 20 com cara de 30, mas enfim, de fato o Start, o senhor sabe, é professor lá da ET, por incrível que pareça, eu acho que na verdade não é tão incrível assim. Quem busca um curso de administração, eu acho que está correto de buscar além do ensino médio. Porque meu start foi exatamente na ET. Eu vou citar aí nosso querido amigo Tiago, né, que saiu da ET Bizeus, mas para mim é um cara sensacional, que eu vejo como eu vejo o senhor, no sentido de inspiração, e percebo que eu tive duas aulas com eles iniciais, peguei a época da pandemia, então tive pouco contato físico de fato com ele. A primeira aula do cara, ele deu um start para mim no empreendedorismo, que foi literalmente a matéria, né? Porque eu estou acostumado agora com a universidade, sobre essa área. A primeira aula dele foi tão boa que eu fiz. Eu tenho perfil para me encaixar nessa situação. E a segunda aula dele, que foi no segundo ano do ensino médio, foi sobre economia. E eu escolhi o curso de economia para cursar. Aí, veja, duas aulas do cara e mudou. Então, por isso que eu digo, uma fala da gente diferente, uma situação, um aprendizado, uma experiência, quem está em casa pode, às vezes, acender a lâmpada e fala, cara, que eu tinha guardado dentro de mim, essa pessoa falou e acendeu. Então agora a gente vai dar start. E aí eu tive essas duas aulas, decidi administração praticamente no fim, né, de escolher, porque
e eu tenho certeza que foi uma ótima escolha. Economia me enchia muitos olhos, mas a administração ela tinha um diferencial, que era trabalhar com pessoas e, de fato, perfil de liderança, perfil de que a gente estuda, né, na universidade, é algo que eu trabalho para minha vida. Então, na hora, para mim, fez mais sentido escolher a administração e que bom, porque a economia, por mais que ela seja uma área também ampla nesse sentido de mercado, mas ela é muito técnica em sentido de cálculos, muitas cadeiras de cálculos, e isso acaba sendo um ponto que, para quem quer falar com pessoas, lidar com pessoas, talvez a administração, e eu sei que é mais interessante, como eu estou cursando agora. Mas seguindo a trajetória do empreendedorismo. Comecei no segundo ano, e aí começou a pandemia, e aí eu desde sempre vendia manga, com 8, 10 anos de idade, pegava manga de casa para vender, para conseguir algum dinheiro. Trabalhei muito tempo com meu tio, né, no caminhão d'água, e sempre buscando colocar dinheiro no bolso, para não pedir a pai e a mãe. Esse sempre é o meu objetivo principal. O meu objetivo inicial foi esse. E aí, no segundo ano, a gente tinha um jornal na escola anterior, que eu vinha, Dona Martins, lá no bairro Nossa Senhora Aparecida. E esse jornal, veja como as coisas se conectam. Ele veio para ser o jornal da escola. E aí teve um projeto de vereador Mirim, pela Câmara de Vereadores. Enfim, o network que eu fiz na Câmara de Vereadores, na época, me possibilitou uma parceria com um amigo que chegou para mim e fez: João, tu tem experiência com trabalhar com digital, tu fala bem, vamos abrir uma empresa disso? Fiz na hora. Vamos, estruturou, coisa de uma semana estava gravando, ficou um ano inteiro trabalhando em cima dela, terceiro ano ali do ensino médio, segundo ano do ensino médio aproximadamente. E aí foram abrindo-se as portas, a gente conseguiu, no final do ano, realizar um debate, o primeiro debate ao vivo da cidade de Bezerros. A gente com 15 anos, eu com 14, 15, ele com 15, 16, conseguimos sozinhos, né, no sentido de até o dinheiro para arrumar a pessoa que fez a intermediação tinha que ter informação na área. A gente conseguiu, com parceria, vamos para cima, vamos fazendo, fez o debate. De fato, foi um marco, uma situação que, de fato, foi favorável, vários fatores colaboraram. É uma cidade que ela estava bem dividida, pessoas que estavam ainda para escolher seu voto foram e queriam ver o debate. Foi engraçado que quando acabou no outro dia, o canto que a gente chegava, vamos menino de debate, eu vi você ontem. Então, foi uma experiência muito boa. É, Tiveram muitos riscos, a gente é inegável falar isso. Eram dois jovens aí, ainda sou jovem na verdade, mas reconheço um pouco mais que ali poderiam ter acontecido os problemas, mas que bom que deu tudo certo e que bom que ficou o aprendizado. E a gente, numa situação como essa, tem que passar para um próximo nível. Acabamos não dando prosseguimento por falta de gestão. Quando deu uma coisa errada, deu tudo e a gente não estava preparado de fato, e responsabilidade da gente. E aí encerramos, né? Fizemos um projeto de solidário, ajudamos muitas famílias na época, acho cerca de 100 famílias, a gente conseguiu alimentar. Depois do debate, a gente fez um outro evento grande, juntou os cantores da cidade para fazer uma live com música, e aí conseguiu fazer essa doação, uma causa mais social de fato no Natal. E aí foi que eu vi que, cara, com 14, 15 eu consegui organizar um projeto desse, eu tenho que seguir meu projeto pessoal. Aí foi quando a Alexandra, também lá da ET, então vejo o network como é importante. O pessoal que falava sobre empresa, o pessoal que falava sobre mercado, todos reunidos ali, e eu vi que a Alexandra estava dando mentoria de abrir seu próprio negócio. Falei, Alexandra tem interesse. Contratei o serviço dela, a gente ficou bons meses aí pensando em ideias, pensando em situações que a gente poderia abarcar, e eu trabalhando já com o pessoal lá da praça, vi que existia uma carência no mercado de alimentação. O pessoal chegava para comprar graleto, perguntava se tinha almoço, não tinha. Aí foi o que eu falei a ela, casou, tem oferta, tem demanda, mas não tem oferta. Então, é como se eu disse, né, o empreendedor, se ele fosse colocar os riscos de fato e aplicá-los para ver se dava certo, ele não ia. Aí o que é que eu fiz? Continuei com o rapaz de churrasco, com o Gabriel, é um grande amigo, e coloquei outra pessoa para ficar administrando e vendendo para mim. E aí deu coisa errada pra caramba, mas teve um momento que eu vi que tava saindo. Eu fiz, cara, olha, tá dando certo, tá vendendo. Aí o próprio Gabriel estou comigo e fez, João, é mais interessante você administrar seu próprio negócio. Ele deu essa dica, deu suporte que não é todo mundo que daria, porque você está trabalhando com um cara, o cara vai abrir uma concorrente do seu lado e você vai dar suporte a ele. Não é todo mundo que faz uma coisa dessa, não. Ele é um cara fora da curva, como bem eu disse. Então, fez, vá-se embora que vai dar certo.
Comecei e aqui estamos, 4 anos de empresa, né? Uma média de 1.200 quentinhas vendidas por mês, graças a Deus, com certeza. A gente pega eventos, vamos explorar mais sobre isso, mas em um dia só, um evento, 2.000 quentinhas, uma equipe de 7 pessoas, ofereci 2.000 quentinhas no prazo de 4 horas. Então a gente vem a telha e faiol para efetivar e otimizar todo o processo de produção, porque não podia perder tempo, não podia ter um movimento errado, porque iria atrasar mais. Né? Foi um estouro, e a gente vai comentar mais sobre isso. Mas veja, de um start, de uma ideia, de uma aula na sala de aula, a galera fala que tem muita aula que é inútil na escola. De certa forma, é verdade. Mas é inevitável que a escola apresente os fundamentos e você vai se interessar mais em uma área. Cabe a você descobrir qual é a área que você tem mais interesse. Se é química, se é física, se é administração, se é matemática. Agora você vai sem interesse nenhum, o quanto que você for, você não vai extrair nada. Então perceba, de 2 aulas, uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade completa, por assim dizer. Veja, né? Interessante. Quando você está falando isso aqui, eu estava pensando principalmente nas formações que a gente tem em relação ao empreendedorismo. Em muitos casos, João Vitor, o empreendedor, ele é uma figura que ele acha que ele não precisa estudar. Por que ele acha que ele não precisa estudar? E eu entendo. Eu entendo. Porque como ele está tocando o negócio dele há 10 anos, há 8 anos, há 4 anos, há 5 anos, ele tem a forte impressão, que é só uma impressão, que ele domina ali o céu e a terra. E quando ele vai para formações, vou chamar de mais ou menos voltada a empreendedorismo, o que ele vê é mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E aí simplesmente ele vai ao primeiro dia e depois abandona a formação e não vai mais. E aí você tocou num ponto interessante quando você disse assim, na aula, o professor foi lá e disse, eu pensei só aquilo que eu queria. Então, o que é que geralmente eu digo aos empreendedores? Aqui está você. Aqui está uma aula acontecendo. Como você já vivencia o processo, você já conhece ali 80%, 90%, 95%. Mas um empreendedor, quando senta numa cadeira para poder estudar ou para poder conversar com outro empreendedor, ele não está buscando 100% do conteúdo. Ele está buscando 1%. Porque 95, 98, 99 ele já tem. Ele precisa entender uma coisa que ele não sabe ainda. Eu conversando com uma pessoa que vai abrir agora uma adega, um depósito e etc. E aí a pessoa disse, ó, eu tenho aqui esse valor para poder fazer o aporte, 80 e poucos mil reais, e eu vou no Magazine Luiza comprar todas as freezes e vai embora praticamente 50%, 60% do valor. Eu disse, por que você não procura esse material, em vez de primeiro novo, você não procura ele de segunda mão, muito bem conservado? Esse movimento aqui teve uma economia de quase 12 mil reais. E aí ele comprou assim uma coisa que estava há 3 meses comprada. Alguém que comprou e não foi tão feliz. E aí ele tem a oportunidade agora de pegar esse item e tentar ser feliz no business dele. É ele que vai decidir. Às vezes o empreendedor, dos pontos que você falou, achei muito interessante, ele precisa entender que aqui está 100% do meu negócio, tem alguma coisa que eu não sei. E acredite, se você aprender aquilo que você não sabe, a coisa explode. Eu empreendo, vai fazer agora 12 anos. 12 anos que eu tenho em meta e tal, que eu venho tocando aí esse barco. Eu aprendi uma coisa de 2021 para cá, tem pouco a ver com a pandemia, pouquíssimo a ver com a pandemia, que se alguém tivesse me dito aquilo em 2013, quando eu abri o IMET, eu teria 5 vezes o meu tamanho. O crescimento dos últimos 2 anos, 2 anos e meio, foi proporcional ao crescimento dos últimos 7. Uma coisa que eu não sabia. E outra coisa, ninguém me disse não, viu? Eu tive que dar uma cabeçada na parede, dar uma cabeçada na parede, demitir 2 pessoas do time, contratar outra pessoa, demitir uma outra. E eu tentava colocar e não funcionava, ia pra cá, até que eu disse, sabe uma coisa? Vai ser assim e ponto final. Porque quem assume o risco pela atividade econômica sou eu. Coloquei, deu certo, que eu não acredito não, que eu vim fazer isso agora não. Por que que eu não fiz isso, pelo amor de Deus, há 10 anos atrás? Tinha a ver com coragem e eu não tive ninguém para poder me dizer. Então, uma das importâncias, né, como você estava falando aí do empreendedor, é quando você pega algum insight com uma outra. Veja, você foi lá abrir o seu negócio em uma pessoa que você já tinha trabalhado, que certamente você foi muito generoso com ele, para ele poder ter sido muito generoso com você. Senão não teria sido. Agora, eu fiquei com uma dúvida aqui, João Vitor, em relação. Você já resolveu na sua trajetória, né? De maneira geral, algum problema que você olhou e disse: Isso aqui não tem como resolver, não. Isso aqui é uma bomba. E depois você foi lá e resolveu.
Como, o que foi e como foi essa experiência? É, não é uma só, né? Uma bomba só. Só reprisar a sua fala do quão é importante a gente ter novas ideias para a gente dar prosseguimento à pergunta. Eu contratei uma equipe de marketing agora, o rapaz é bom no que faz, ele é especializado, ele tem pós-graduação só em comida, assim, marketing para comida. Ele é específico para isso. O cara é diferente, diferente mesmo. E ele falou para mim uma coisa que eu não tinha pensado. A gente tá 4 anos trabalhando no mesmo ramo e tá querendo sempre aumentar as vendas. Ele falou: você tem que lembrar seus clientes de comprar você. Se você não lembrar seus clientes de comprar você, eles às vezes têm interesse, têm dinheiro, não vão porque você não lembrou. Então você está perdendo de vender por conta disso. E a gente bolou um plano estratégico de marketing, né? E eu tenho certeza, pela a história dele, ele pegou grandes nomes aí da cidade. E pela a estratégia, a gente vai vender muito mais. A tendência é que dobre ali a quantidade de vendida por semana, automaticamente por. E perceba uma questão desse rapaz aí, dos freezers, se ele tivesse uma noção de administração financeira, de receber o mais rápido possível, pagar no longo prazo, ele poderia comprar as coisas para pagar com 30 dias e receber o faturamento para quando chegasse a data de pagar, estaria já com valor. Então, muito se critica no ramo do empreendedorismo, quem está buscando uma universidade, uma graduação, como é aqui. Muito se critica, porque diz que não tem necessidade. Olha a ideia. Então perceba, administração financeira básica. É o básico que a gente vê. Claro, vai ver a questão de fórmulas, vai ver uma questão ou outra técnica, mas o insight que deu da administração financeira, ele foi o resultado que o cara poderia ter. E ele não teve porque ele não teve o conhecimento técnico, de fato. E a gente voltando para fases difíceis, problemas, né? Eu acho que há 2 anos atrás foi o mais difícil, um momento mais difícil assim, que aí eu fiz, se eu não largar agora, velho, eu não largo mais. Não especificamente em um problema, né? Porque tem um desafio da fornalha e tem um desafio pessoal, né? De João Victor. E falando primeiramente do desafio pessoal de João Victor, teve uma época, quando eu iniciei o curso, peguei um professorzinho meio complicado, bem exigente, e aí eu precisava dedicar muito tempo para a universidade. E aí foi a época que saiu o concurso do banco. E aí eu via que me encaixava muito bem. Por quê? O banco ele cobra 6 horas por dia de trabalho. Segunda a sexta, você não trabalha no final de semana, você não trabalha feriado. Quais são os dias que a gente trabalha na fornalha? Feriado e final de semana. O banco ele exige que você saiba vender. Exige. Eu sei vender, eu entendo que entendo de vendas, e a questão é que gosto muito de investimentos, então para mim casou muito a ideia e eu fiz consigo passar. Quando eu estava estudando para o Enem, eu poderia, o curso não tem uma grande nota de corte baixa, mas eu poderia, pelo conhecimento da própria escola, ir fazer o Enem e passar tranquilo, mas eu queria ser o primeiro. Então eu estudava, eu fiz todas as provas de matemática do Enem, 2013 até 2021. Curso de redação, porque eu era péssimo em redação, não vou melhorar. E isso me deu um aprendizado muito grande quando eu fui estudar para concurso. Mas o fato é que eu estudei tanto para o Enem que eu fiquei em terceiro ainda. Até hoje eu me revolto, porque eu fiquei em terceiro. Em economia eu estava em primeiro, por nota de corte. Fiquei em terceiro. E aí foi logo em seguida quando saiu o concurso do banco. Então estava na universidade, estava cozinhando, porque a época, a demanda que a gente tinha, eu não conseguia nem manter uma cozinheira na sexta e no sábado, ficava só no domingo, que a demanda era maior. Então a rotina era a seguinte: 4h30 da manhã acordava para esquentar as comidas, para fazer de fato, porque o arroz tem que fazer no dia, mas a feijoada, por exemplo, até que não tem como fazer no dia. O caldo ele não engrossa, tem que ser feito no dia anterior. E aí, acordava de 4h30 da manhã para fazer todo esse processo, ia trabalhar 7h30, 7 horas da manhã, sozinho, na época, montava a barraca sozinho, vendia sozinho, fechava sozinho, montava as coisas de volta, levava para casa. Chegava em casa e ia descansar, não. Muitas vezes sem almoçar, direto, pegado. Vou cozinhar pro outro dia, pro sábado. Vai ficar sem produzir pro sábado? Vamos produzir. 6 horas chegava a van, às vezes 5h55 eu terminava, tomar banho, não comia, já estava na universidade. Quando eu chegava na universidade, era pauleira. Peguei uma semana assim, no segundo período, que era todas as cadeiras complicadíssimas. Tinha que estudar por fora. A universidade tem esse diferencial. Você não consegue passar algumas cadeiras se não estudar por fora, essa é a verdade. E aí, nessa época, estava estudando para concurso. E aí, para concurso, para universidade, aí foi uma hora que eu fui assim, será que vale a pena continuar? Porque é tanta coisa, a gente tem que focar em uma coisa só. Mas eu acho que Deus
segurou muito a minha mão e fez assim, calma, né? A dificuldade do deserto ele passa e hoje eu me encontro. Veja, a gente tá conversando aqui e o pessoal tá trabalhando lá embaixo. Com certeza, não quero sair do operacional, não me vejo saindo do operacional porque eu gosto de trabalhar, de fato de estar lá, mas eu consigo, tenho confiança, tenho equipe para quando tem momentos como esse de sair, o pessoal vai trabalhar da melhor maneira possível, o que eu não tinha há 2, 3 anos atrás. Então, é nesse momento que a gente passa por uma dificuldade até emocional mesmo. O cara ele vai se moldando, ele vai se preparando. Porque, como o senhor disse, trabalho 18 horas por dia. Cara, era todo dia, velho. Chegava na universidade meia-noite, às vezes tinha coisa pra cozinhar, mas 4h30 tinha que estar de pé de novo. E isso todos os dias da semana. O fluxo era de quinta a domingo nessa rotina. Segunda-feira tinha que fazer as atividades da universidade, tinha que estudar para concurso. Né? E o grande marco, até uma questão, foi minha colocação quando saiu no concurso. Fiz do Banco do Nordeste 450 mil inscritos para 900 vagas. Então, difícil, difícil. Quando eu saí da prova, eu tava tão bom, eu tava tão preparado que eu fui passei. Eu não vou nem olhar. Mas fui olhar quanto eu acertei. Fiz uma colocação 82, 83 pontos. Porque teve algumas questões que foram anuladas, então todo mundo fica com a pontuação. Cada questão valia 2 pontos de conhecimentos bancários. 40 de conhecimentos bancários, 20 ou 10 de conhecimentos específicos. Faz um ano e meio, então não lembro exatamente. E aí 83 pontos, cara, 33% da prova. Eu sei que a concorrência é grande, mas metade só vai fazer a prova. A abstenção é de 50%. Então, dos 400 mil, e foi maior a abstenção do que 50%. Então, vamos colocar aqui 200, 150 mil para fazer a prova. Desse pessoal, 5% está preparado. Exato. Muitos vão porque vão. Ninguém estudou, ninguém fechou nem o edital, ninguém fez nem questão. Então, eu sabia que eu tinha ralado muito. E eu sabia que eu fui muito preparado. Eu tinha feito questão, meu amigo, de todos os anos possíveis da CES Gran Rio. Tinha feito. Fui lá com o conhecimento na ponta da língua. Marcando. Até lembro das questões que eu errei. Uma questão de seguros muito simplista que eu fui aprofundar no assunto. Acabei marcando outro. Quando sai a nota de corte, cada questão era 2 pontos. Eu tirei 83. A nota de corte foi 85. Uma questão. Aí aquilo dá aquele baque, porque você tava ralando que só. E quando você tá estudando para concurso, você estuda para passar. Eu nunca vi um cara que. Não. Tem gente que faz assim. Não, se eu passar, beleza, mas eu tô vendo o que faz. Não, eu quando boto um desafio, falei da corrida para o senhor, fui desafiado a correr 21 quilômetros todo dia. Assim, a gente tá treinando para chegar lá bem. E a gente, quando pega um desafio, a gente tende a querer ganhar. A gente vai com a gana. E aí você fica por uma questão, é um baque assim, e você ora, expira, tá bom, né? Uma semana meio para baixo, mas vai se desenvolvendo. Aí o que eu digo, o diferencial é a fé em Deus para você se reconstruir. O empreendedor ele tem que se reconstruir a todo momento. Sem dúvida. E aí, vamos para cima, vamos vender, vamos continuar na universidade, e a gente tá firme e forte, até agora. Uma coisa que você está falando sobre concurso tem muito disso, viu? Como você chegou aí, bateu praticamente na trave e a bola voltou na linha final ali. Eu tive uma experiência parecida com essa que você acabou de relatar. Veja aí, tem muitas similaridades, né? Primeiro que o primeiro concurso que eu fiz, eu acho que tinha 50 vagas, eu fiquei na posição 900. Então não entrei mesmo. Eu fiz o segundo, fiquei na posição 500. Fiz o terceiro, fiquei na posição 300. Fiz o quarto, fiquei na posição 90. Fiz o quinto, fiquei ali em 45, 46. Parei de estudar. Meti o louco e fui fazer outra coisa. Nesse mete o louco e vai fazer outra coisa, quando eu fiz o outro, eu voltei para posição 100, lá atrás. Eu disse, não, tenho que voltar a estudar. Aí voltei a estudar. Eu me lembro que eu fiz um de Belo Jardim, que aí eram 4 vagas, eu fiquei em 13º. Quando eu fiquei em 13º, eu disse, acabou. No próximo que eu fizer, eu saí lá de 900, no próximo que eu fizer, eu entro. E aí, no último concurso que eu fiz antes de ser efetivado, né, no estado, eram 3 vagas. 3 vagas. E aí, eu fiquei em terceiro lugar. E aí, fiquei dentro das vagas e acabei sendo contratado. Agora, veja o percurso. Sim. E aqui eu tô falando do percurso de 3 anos, mais ou menos. Eu fiquei em terceiro lugar, mas eu empatei com o segundo, viu? Foi 82,45 a nota do cara. E a minha foi 82,45. A diferença é que ele tinha 2 anos a mais. Ele era mais velho os 2 anos. Critério de desempate, ele entrou. E parece uma bobagem. Mas esse critério de desempate
Se ele tivesse ficado em terceiro e eu tivesse empatado com ele, eu estaria fora. Porque só eram 3 vagas. A sorte é que a gente empatou na segunda. E aí, quando eu caí para terceiro, eu disse: Ainda bem. Você não tá entendendo, não. Que eu disse. E outra coisa, ele foi chamado, tipo, agora, João Vitor, para poder tomar posse. Iato. E o senhor? Eu fiquei para o último dia. Eu fui nomeado no dia 30 de dezembro. Um dia por cima. Não, eu já tinha falado com o advogado para ver o mandado de segurança para poder entrar, porque eu estava dentro do número de vagas. A sorte que, na ocasião, o governador me nomeou na reta final ali, que eu disse: obrigado, graças a Deus. E aí tomei posse. Mas pelo que me parece aqui, que você colocou, o pé está em cima da bola. Mais uns 2 chutes para frente, consegue entrar sem dúvida nenhuma. Agora eu fiquei com uma dúvida aqui também, João Vitor. E do ponto de vista emocional, qual foi o maior desafio que você já enfrentou, assim, principalmente na vida pessoal e no gerenciamento de equipes? Eu acho que emocional a gente segue por essa lógica do concurso de fato, né? Alguns dos problemas que a gente pode enfrentar, aí eu vou responder a sua pergunta com outra resposta no sentido de físico mesmo, né? Desafio da fornalha. Porque na hora que o senhor falou o maior baque que eu tive, aí eu lembrei da empresa e eu lembrei dessa situação específica, né? Que foi a situação que a gente teve, foi convidado no ano passado, ali em meios de setembro, outubro, para servir o bloco NPPU, o Bloco Seguro Ovo. Foi um convite, ele simplesmente chegou no WhatsApp, um dos assessores dele falou sobre, é, ó, tu tem capacidade para servir 700 pessoas? Aí eu fiz, eu tenho. A estrutura eu não tinha, mas coragem eu tenho. Então, vamos para cima. Vamos colocar isso em prática. Só que o que acontece? Eu entendo ele, enquanto administrador, que por mais que não em questão de graduação, mas enquanto gestor da, da, do bloco, né? Que no ano passado ele fez 2.000 camisas e vendeu 1.200. Né? Então deu aquele baque. Ele não iria fazer, mas o pessoal foi animando, foi animando. Então vamos fazer 1.200 camisas, né? Porque se acontecer de vir menos, o prejuízo não é tanto. Vamos fazer 1.200. Fechou comigo, deu muita confiança. Eu acho que esse é o diferencial até da minha equipe. O pessoal às vezes fica inseguro em certas ocasiões. Fala, caramba, tu acha que isso vai dar certo? Tu acha? E às vezes por dentro eu não sei. Mas eu falo, com certeza, a gente vai fazer dar certo. E aí ele deu muita confiança pra mim, de fato, por ser o primeiro evento. Não coloco culpa dele de jeito nenhum. Mas ele fez assim, ó, se caso aumentar muito o número de eventos, tu consegue? Consigo. Só que isso faltando uma semana para o evento. Aí bombou, assim, de uma forma que a gente foi preparado para 1.200, quando chegou lá, eu levei mais, levei 1.500, acho que 500. Chegou lá, tinha 2.000 pessoas, pô, lotou de gente. E aí, a experiência que fica, assim, da fornalha, o dia mais difícil, né, no sentido de trabalhar, com certeza foi esse dia, porque vou falar de rotina também, do mesmo jeito que era a minha na questão quando eu estava estudando para concurso. A gente trabalhou 10 dias seguidos na fornalha, porque queria emendar ali para fazer um processo de fazer assim, não, a gente todo ano vende muito bem no carnaval. Então, já que a gente vende muito bem, vamos colocar e vamos arriscar mesmo, todos os dias. Vamos começar na sexta-feira de carnaval, sábado de carnaval, domingo, segunda é o bloco. Terça, quarta, que era quarta-feira de cinza, que eu associei. O pessoal vai estar em casa, depois da folia, vai estar cansado, vai querer comprar comida. Quinta-feira foi carta magna, que o pessoal emendou. Sexta-feira é o dia da gente tradicional, sábado e domingo. 10 dias seguidos e segundo era o bloco. Então eu percebo que eu vim 2 dias já e pensando nele. Aí na quinta-feira teve outro evento particular que a gente fez. Então foram 11 dias seguidos trabalhando. Lá no Bloco Rei Davi, teve um bloco lá particular. Então eu já vinha 3 dias trabalhando. Aí o domingo eu vou, 4h30 da manhã, vou montar as coisas, tudo certinho. 4 horas da tarde vou começar a organizar as coisas lá do bloco na segunda-feira. Quando eu olho é meia-noite. O tempo passou voando. Num instante passou-se o tempo. E aí meia-noite ficou eu, Jorge, que hoje é meu braço direito, tá comigo pra tudo. Pepe, o organizador do bloco, e o irmão dele. E aí surgiu o questionamento. A chave do local do evento não estava. O rapaz estava com a chave, morava muito longe. E aí todo mundo olhou um pro outro. Alguém tem que ficar. Alguém tem que dormir. E aí eu olhei pra Jorge e falei, gente, Jorge, não tem nem o que discutir.
É a gente, vamos ficar. Então a gente trabalhou essa parte da noite, meia-noite, 4 horas da manhã se levantou porque ninguém dormiu. Ninguém Ninguém dormiu. dormiu, eu dormi, não tinha condição. A gente ficou de vigia, a verdade é essa. Então, 4 horas da manhã, levanta, vamos trabalhar, vamos organizar. E eu acho que o processo ele foi tão, era tanta demanda que eu fechei o olho assim. O evento começava às 9 horas. O pessoal queria que eu tivesse lá 9 horas, minha equipe, porque é diferente. O dono ele tem outros olhos. Então, eu fiquei servindo o pessoal, um sorriso, quando eu servi cada pessoal é diferente, é mais atrativo. Um sorriso, muito obrigado. É, e aí a gente deixou o processo bem organizado para o pedido sair o mais rápido possível, mas de fato o pessoal queria que eu servisse. Então eu cheguei, estava resolvendo bronca, cheguei faltando 5 minutos para o evento iniciar, para os portões abrirem. Quando eu peguei a concha, eu lhe juro que eu fechei o olho e abri e acabou. Porque não deu tempo de raciocinar, pô. Não deu tempo de tanta gente que era. Então, perceba que a gente saiu de casa de 5 horas da manhã no domingo. E isso era a segunda-feira, 9 horas da manhã. Fechei o olho quando eu abri, 2 horas da tarde. Acabou feijoada, acabou tudo, graças a Deus. Galera elogiando bastante. Aconteceu de dar muita gente, mas problemas sempre vão Com acontecer. certeza. Isso é normal. Mas eu acho que na medida que a gente pôde fazer ali o melhor, a gente fez. Entregou mais que 100%. A equipe sabe que a gente entregou muito ali para aquele evento, porque foi um diferencial. E ali, até hoje, quando eu olho para trás, eu falo: o que a gente passou ali, o que vinha agora fica fácil. Eita, poxa. Porque foi tão difícil o dia, né? A gente foi organizar as coisas ainda, deixou tudo prontinho. Do jeito que a gente pegou o local, a gente deixou organizado. Finalizou, foi levar as coisas tudo em casa ainda, que não precisava fazer isso. Mas eu sempre gosto de fazer esses eventos e entregar mais do que a gente pediu. Por quê? A galera vê a gente novo, a galera vê a gente iniciando, por mais que são 4 anos, mas isso dá, fica faltando uma questão de credibilidade. Porque assim, será que tu é bom mesmo? Então eu faço questão de a gente fechou tal coisa, eu vou entregar um pouco a mais. É o valor percebido do cliente. No final, isso gera satisfação para ele fechar novamente. Então, o Pepeu mesmo, você vê os comentários, disse que a melhor escolha dele foi a gente. Que bom. Ele colocou para minhas costas que ano que vem tudo vai ficar comigo, todas as partes. Então a gente tá aí com esse processo. Vamos conversando. Não filmamos nada ainda, mas a gente tem uma parceria boa, fez uma amizade boa. E você perceba que foram 36 horas trabalhadas direto. Direto, porque não dormiu. Então, 36 horas trabalhadas direto. Todo mundo ali deu a vida mesmo pelo projeto, né? Acho que vai muito de que vou dar até um exemplo, é que nem precisava falar isso, mas um aniversário de uma pessoa que está trabalhando comigo, não tem problema nenhum. Eu parar um momento, colocar um bolinho, um parabéns ali pro pessoal, porque o pessoal não reclama de ficar 1, 2 horas depois do combinado. Né? A gente acerta depois, mas não, para mim não faz nem sentido na hora do lanche eu comprar um lanche pior do que ele merece, né? Porque é uma equipe que está comigo para tudo. Que há 2 anos atrás eu não tinha esse arcabouço. Fui chamando um porque via habilidade em uma coisa, chamei outro porque via habilidade em outra. Aí melhora um processo de um, outro está dando uma certa situação, vamos conversar. E o desenvolvimento foi tanto que hoje a equipe ela tá junta para tudo. Então, é outro evento agora que a gente pegou nesse sábado. Pegou 2 encomendas ali, né? Uma festa de 50 anos, por exemplo. E a gente pegou de manhã cedo, tava trabalhando, fiz até um vídeo no Instagram, tá no perfil. De manhã pegou um evento, de noite pegou outro. Começou 4h30 da manhã novamente no sábado, veio finalizar no domingo, 2h30, 3 horas, para trabalhar de novo de 7 horas da manhã. Então, perceba a quantidade de esforço empenhado no projeto. Não tem como não gerar frutos positivos, porque é um projeto que ele é feito de uma maneira que a gente não passa por cima de ninguém, não critica ninguém, é trabalho duro, trabalho árduo. E a galera percebe isso. A galera percebe, não tem o que E fazer. veja que aí tem uma maturidade, né? Tem uma maturidade. Na hora que você me disse que você está realizando o seu trabalho e está preocupado com o que importa, que é o seu trabalho, certo? Tem muitos empreendedores que gastam muito tempo, viu? Muito tempo e muita energia olhando o outro, reclamando do outro, reclamando do outro. E aí uma coisa que você estava falando aqui que veio na minha cabeça agora, é o seguinte: todo empreendedor ele tem que ter um porquê ele faz o que ele faz, né? Então, o que é que motiva você? Qual é o seu porquê? Por que você faz o que você faz? Por que parar e trabalhar 36 horas? Por que ir lá empreender? Porque você, sem dúvida nenhuma, tem capacidade técnica, intelectual e, sem dúvida nenhuma, ofertas para poder, em algum momento, ir trabalhar na empresa. Não precisava empreender, não. Ia trabalhar de segunda a sexta. Quando chegasse a sexta-feira, 17 horas, você senta
e vai descansar, ou vai fazer alguma coisa, ou vai para academia, ou vai correr, ou vai fazer outra coisa. Por que você faz o que você faz e qual o seu porquê? Teve uma fala do senhor, eu vou destacá-la, que acho que foi alguma crítica, alguma pessoa falou para o senhor que o senhor é vendedor de curso. E o Isso. senhor respondeu de uma maneira que para mim foi excepcional. O senhor não vende curso, o senhor vende cursos. Quando alguém tenta descredibilizar e fala, o menino ali vende quentinha. Eu não vendo quentinha, não. Eu vendo quentinha, eu vendo almoços. Não é uma unidade. São 1.000 por mês. Não é todo mundo que consegue vender 1.000 por mês trabalhando 3 dias na semana. É uma média de 200 por domingo. Não é todo mundo que senta, que abre uma empresa, vou vender 200 quentinhas de feijoada. Eu desafio quem queira fazer isso. Porque não é fácil. E aí o porquê no começo, quando você tá ali adolescente, rebelde, você quer mostrar aos outros que você é capaz de fazer o que você disse. Quando eu iniciei, a galera falava assim: "Tu não vai sustentar isso por 6 meses". Aí dava aquela estiga. Não vou, tá bom. Ficava na minha, mas fazia muitas vezes para provar aos outros que eu ia conseguir. Aí quando você vai amadurecendo, você vai percebendo que o jogo não é esse. Você não tem que provar nada para ninguém, não. O que acontece é o fato. A verdade é absoluta. Alguém pode tentar maquiar a verdade, alguém pode estar. Muita gente glamoriza o empreendedorismo, mostrando só os que você vai receber por empreender e esquece de mostrar o que você vai fazer por ele, vai fazer pelo projeto. Então, voltando à pergunta do porquê, eu sei que isso é por mim, muitas vezes. Porque para eu conseguir motivar a equipe, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Eu tenho que sair de casa, que não é sempre que a gente sai bem, a gente sempre tem uns dias da gente ruim. E para eu motivar Jorge, para eu motivar minha tia, a cozinheira, Kátia, eu tenho que estar com a mente em sintonia. Que às vezes eu tô lá embaixo, mas eu vejo que tem alguém lá embaixo, eu subo a sintonia para levantar outra pessoa. Então, o porquê, na verdade, é muito pelo que a gente faz. A gente é um ser humano e ser humano, ele, por si só, ele é um pouco ou muito individualista. Então, muitas vezes eu quero provar que eu consigo. Eu consigo manter um projeto por mais de 6 meses, 4 anos. Eu consigo vender mais do que 20 quentinhas, que a gente já teve experiências de chegar Dia dos Pais. Dia dos Pais é amanhã. A gente chegou uma vez Dia dos Pais, colocou 2 quilos de feijão, tava no início. Levou 22 quentinhas, 20 quentinhas. Voltou com 12 para casa. 12. Para quem tá iniciando, é, meu amigo, é um tiro que você olha assim e aí você fala, não, eu vou provar que foi um dia ruim, que não serão todos os dias ruins. Então vamos continuar. Na outra semana não foi tão ruim, na outra foi melhorzinho um pouquinho. E aí chega um momento que são tantas demandas que você não consegue dar conta dos clientes. Graças a Deus. E eu vou dizer uma coisa a você, João Vitor. Isso que você falou é muito verdade. Principalmente para aquela pessoa que está iniciando. E ele vai lá, imagina você levar 20 e vende 8 e volta para casa com 12. É o que você vai chegar e dizer assim: sabe de uma coisa? Deus me livre. Não quero esse negócio para mim, não. O empreendedor é aquela pessoa que persiste, continua, continua, continua. E talvez um dos grandes desafios do empreendedor, principalmente o empreendedor moderno, né, de hoje é como é que eu faço, ou como é que você faz, para transmitir as suas ideias para a sua equipe. Para pegar essa sua equipe e colocar, como você mesmo chamou, na sua mesma sintonia. Porque a gente sabe a dificuldade que é essa aqui. Aqui no Instituto, eu tenho no meu time hoje, temos 49 pessoas. 49 pessoas. Quando a gente junta o Instituto Pernambuco e o Instituto Ceará, certo? Que a gente tem essas unidades, 49 pessoas embarcadas. É chão. Inclusive, estão faltando duas. A gente vai contratar. Nosso quadro está com a defasagem de 2 pessoas. São 51, né? Que geralmente a gente bate. Essa meta, essas pessoas vão ser embarcadas agora no dia 2 de novembro. Que eu estou dando um tempozinho aqui, enquanto umas que acabaram de sair. E como é que eu faço para poder se sintonizar com essas pessoas? Primeiro que, quando o quadro vai aumentando, a dificuldade vai aumentando. Eu estava dando aula sobre empreendedorismo e aí eu estava discutindo sobre quem é o empreendedor, que é a figura do empreendedor, e aí passei pelo conceito de Juliana, né, de autoemprego. Quando você chegou aqui e me disse, eu comecei sozinho e eu fazia isso, evidentemente que a gente pode chamar de empreendedorismo. Mas talvez no primeiro momento, antes de ser empreendedorismo, era autoemprego. Você foi lá e criou um autoemprego para você. E quando você contratar alguém ao seu serviço, para você estar aqui nessa conversa virtuosa,
que a gente está tendo enquanto seu business está funcionando, isso é empreendedorismo. Então, às vezes, a maior parte das pessoas não chegam a ser empreendedores. Não, eu quebrei o negócio. Você não quebrou o negócio, não. Você não passou da etapa de autoemprego, onde sou eu fazendo 1000% sozinho, para a etapa do empreendedorismo. Que na etapa de empreendedorismo o jogo é outro. E você sabe muito bem disso. E a minha pergunta é: como é que você passa essa sua energia, essa sua sintonia, essa sua direção para a sua equipe? Muito bem. A resposta ela é simples, mas vou explorar depois. Pelo exemplo, não tem como você motivar, porque a motivação ela é interna, não externa, mas então você influenciar pessoas sem ser pelo exemplo. E o melhor que eu posso citar, o melhor caso, tem um outro livro, O Monge Executivo, foi um best-seller na época, e ele fala que o maior líder que já existiu na Terra foi Jesus Cristo. Como é que ele liderava? Pelo exemplo. Ele não fazia, faça tal coisa, e ele fazia uma coisa diferente. Ele fazia o que ele falava, né? Não tem aquelas frases de que não faça o que eu falo, alguma coisa parecida, que a galera comenta, ditado popular, mas a verdade é que quer ser um bom líder, não tem como não ser pelo exemplo. Então, vou até destacar uma situação. A gente foi contratado anteriormente para servir uma festa de 50 anos e a função da gente era fazer serviço de garçom. Aconteceu uma situação que precisava limpar uma situação específica. E aí eu olho para a equipe, ninguém queria, porque não foram contratados para isso. E eu entendo perfeitamente. Foram contratados para ser garçom da festa. Então eu olho para o pessoal, obviamente não iria colocar contratantes para fazer isso. Quem tem que fazer? Sem sombra de dúvida, tem que ser eu. Por quê? Se acontecer isso novamente em outro caso, eu sei que eu não vou precisar nem falar com a equipe. Outra pessoa vai lá e faz por mim, porque eles viram eu fazendo. Então, o primeiro ponto, o pontapé inicial para conseguir influenciar pessoas, de fato, é ser o exemplo. E aí, muitas vezes até pode ser um pouco duro, essa situação é uma conversa mais complexa. Mas mesmo que você não seja, pareça o exemplo, né? Porque, às vezes, o melhor exemplo agora que a gente pode citar é o senhor 49 colaboradores. Quanto maior o nível organizacional, mais complexos são os problemas. Então, talvez você não consiga chegar diretamente lá em um ponto específico. Às vezes, o seu tempo ele é mais valioso, ele é mais importante em uma situação do que em outra. Mas o seu parecer estar lá é diferente. Se eu disse que chegou em um ambiente e antes mesmo de finalizar o mesmo bateu a meta, porque sua presença estava lá. Então perceba quanto parecer e ser influencia as pessoas diretamente e indiretamente. Então, tudo que a gente faz, e eu falo isso aos meninos, inclusive, tá trabalhando aqui, pense que tudo que você está fazendo tem uma câmera. Tem uma câmera, e o pessoal tá olhando o que você está fazendo. Porque se você está desorganizado aqui, certamente vai chegar uma pessoa e vai ver que você está desorganizado. Então, mesmo que você esteja no quartinho escondido fazendo alguma situação, acho que está no Big Brother. No Big Brother tá todo mundo te olhando e você está fazendo com que o pessoal lhe julgue antes mesmo de estar lhe olhando. Porque é uma motivação interna. Você tem que fazer aquilo porque você está fazendo. Esse é o jeito de fazer. Esse é o jeito de ser organizado. João Entende? Vitor, e o empreendedor em si, ele tem que abrir mão de muita coisa. Com certeza. Ele tem que abrir mão de muita coisa. Às vezes tem que dizer um não que não queria dar. Às vezes tem que enfrentar uma coisa que não queria enfrentar ou que nunca enfrentou. E em muitos casos tem uma coisa chamada renúncia que tem que ser feita. Em algum momento eu vou ter que abrir o custo de oportunidade, eu vou ter que abrir mão de A para poder ter B, ou vou abrir mão de B para poder ter A, certo? E aí é o momento que o empreendedor tem que dizer não, certo? Não. E aí eu queria meio que uma pergunta dupla. A primeira é, se já teve alguma ocasião que você teve que dizer assim, ó, não para isso aqui, em prol desse meu objetivo pessoal, ou desse meu objetivo do meu negócio. E a segunda é, qual crítica você já recebeu em algum momento que você disse, meu amigo, isso aqui a pessoa falou para machucar. Não tem? Não fez uma pergunta, não foi uma crítica qualquer. Foi a pessoa tentando machucar. Tô entendendo. Vamos lá. A gente tem que abdicar custo de oportunidade. O senhor falou, foi muito. A sua fala. A gente tem que colocar uma situação em prol de outra. E aí, quando o senhor me convidou para esse podcast, eu me lembrei, né, me recordei que era uma vontade grande minha, né, ter um projeto como esse. Inclusive, a gente já
permaneceu, né, no começo ali do ano, fez o processo, Ana Paula seguiu com o Instagram, seguiu continuando entrevistando o pessoal, mas eu sempre tive esse apreço pela comunicação, entrevistar pessoas. A gente tava falando aqui antes de começar, eu queria conhecer sua história e de fato é um interesse que eu tenho, pessoal, entender as situações da vida das pessoas, mas para o momento não. Eu não consigo. As demandas elas são a um nível que são inviáveis de simplesmente abdicar de uma situação por outra, por um processo que vai começar agora. Então eu tenho minhas demandas, eu tenho que focar nelas. Posso citar casos específicos, festas, aniversário de familiares, que a gente tem que ficar em casa, não tem o que fazer. A gente trabalha dia 1º de janeiro, dia 31 dia 1º. Então, quando eu vou para uma festa, dia 31 dia 1º, eu sei que eu tenho que chegar cedo. Eu tenho que abdicar daquilo, em prol de ter um bom rendimento no dia 1º de janeiro para trabalhar, que é um dos melhores dias do ano. Então, o não ele tem que ser constante. A gente sempre tem que estar refletindo se faz sentido para meu plano de vida agora estar em um podcast com o Jardiel. Eu, para aceitar o convite dele, eu preciso refletir se faz sentido para mim. Ou não. Faz mais sentido eu estar lá embaixo com o pessoal operando, ou estar em outros projetos, estar em outra situação. Tudo na vida da gente é escolha. É tomada de decisão toda hora. E o empreendedor ele tem mais isso. É porrada toda hora. É dúvida toda hora. E ele sempre vai ter um norte. E ele vai ficar entre duas variáveis. A primeira que ele pensar é a certa. Não tem o que fazer. Tem um estudo que diz o seguinte: quando você está lendo uma questão de concurso, uma questão seja de vestibular, etc., você lê os 4, 5 requisitos. Se pareceu que a letra C é a mais certa, a probabilidade é de 70% dela ser a mais certa. Porque o seu cérebro já lhe induziu a isso. Nem sempre é. 30% pode ser que seja outra alternativa. Mas 70%, você leu a questão, você acha que a letra C, geralmente é a letra C. Marque que geralmente é isso. Então, o que parece mais certo. E a respeito de críticas, a respeito de críticas, aquela porrada mesmo. Hoje eu trabalho como vendedor também, home office, no período de segunda a quinta. Dá pra é, juntou para minha vida e para minhas demandas, está perfeito, porque é um tipo de cliente com valor agregado que a gente está trabalhando com energia renováveis, especificamente energia solar, e eu estou aprendendo muito com isso, porque não é um tipo de cliente que eu estou acostumado, são clientes novos, que têm um alto valor agregado de fato, tem mais dinheiro no bolso, vamos falar assim de forma mais simples. Então, a experiência que eu estou tendo é diferente. E aí, o feedback que eu recebi, né, do dono da empresa foi que sobre potencial e potência. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Vou desenvolver. Todo mundo tem potencial. Isso é um fato. Todo mundo tem potencial de fazer alguma coisa. Se você for preguiçoso, você tem potencial de ser preguiçoso. Mas nem todo mundo tem potência. Potência é aplicar o potencial que você tem e, de fato, colocar à prova. Então, ele começou comigo e fez: Tu é muito inteligente, tu é um cara desenrolado, mas tu não pode focar em várias coisas. Tem que focar, uma tem que ser teu plano A. Pensa nisso. E aquilo dá aquele choque, porque você está acostumado a viver na correria. Percebeu? Até para estar aqui foi uma correria. E aí a gente tem que tomar decisões e realizar decisões que filtre bem o caminho que a gente está seguindo. Então é um barco você escutar uma coisa dessa, mas é uma verdade. É um tipo de amigo que ele fala, você sabe que ele quer ser o melhor. Sim. Porque se for uma pessoa que só, não, tá aqui comigo, tá vendendo, continua, beleza, ele ficaria na dele, pronto. Mas ele quer ver o seu melhor, ele quer ver a sua potência. Então, esse é o diferencial de potencial e potência que até hoje eu reflito direitinho quando eu vou fazer alguma coisa fora do que eu já faço. Será que vale a pena? Por exemplo, vai passar o concurso do Banco do Brasil. Agora, né, tudo está indicando que vai ser esse ano. É uns estudos pessoal, que de fato estão tá defasado o órgão, está precisando de gente, está acabando contratado. Mas aí eu penso, para mim faz sentido agora fazer o concurso. E aí vem o desafio, né? Poxa, eu fiquei por uma questão, velho. Eu tenho que mostrar para mim mesmo que eu consigo passar, né? Esse seu espírito é o espírito do empreendedor, né? Sem dúvida nenhuma. Quando você diz que está aqui, vai fazer outra coisa, vai fazer outra, vai fazer outra, eu vou chamar de capacidade executiva do empreendedor. Mas aí uma coisa que eu acho que eu posso colaborar com o conselho que esse seu colega lhe deu, né? E é uma coisa que eu demorei um pouquinho para poder também ter um insight em relação a isso. Tem uma coisa chamada core business, que é tudo aquilo que está ao braço do seu negócio.
Não está uma perna, não está uma légua, não está uma milha, não está 1 quilômetro. Está um braço do seu negócio. Por exemplo, a gente aqui é uma empresa de educação. E aí a gente tem educação profissional. Vamos ampliar? Vamos. Temos educação técnica. Vamos ampliar? Vamos. Nós temos graduação. Vamos ampliar? Vamos. Temos pós-graduação. Vamos ampliar? Vamos. Temos MBA. Vamos ampliar? Vamos. Estamos agora no segmento de beleza. Vamos ampliar? Vamos. Vamos para a formação em empreendedorismo. Vamos ampliar? Vamos. Tem uma nova formação que acabou de ser lançada de terapias integrativas. Tudo isso está dentro do núcleo educação. Não tem nada fora. Tá tudo, mesmo sendo aqui, a gente tem um núcleo de educação. João Vitor vai, em algum momento, avaliar o negócio dele no segmento de alimentação e o que é que ele pode ter a mais no segmento de alimentação, a mais, a mais, a mais. Certamente, eu acho que você já deve ter respondido isso em algum momento, né? Se não respondeu, vai ter que responder agora, né? Não tem muita boquinha por aqui, não. Quando é que você vai abrir o seu ponto físico para eu poder levar minha família para poder comer lá? Esse é o meu interesse. Quando é que isso vai acontecer? Se está nos seus planos, se não está, se da maneira que está, está ótima. É melhor só depois. Como é que você está enxergando isso? Inicialmente era finalizando a faculdade a gente começa. Mas eu tô com um desafio e o pessoal já sabe que eu externalizei isso, que em 2026 a gente vai abrir. Nem que seja muito simples, mas a gente vai. Porque eu ainda tenho mais um ano de graduação, né? Esse período, ainda tem esse período, tem mais um ano, então não termina ano que vem. É um fato, não tem como terminar ano que vem. Mais cadeiras, muitas cadeiras, mas eu vejo que tá precisando. O pessoal chega como o senhor, quero levar minha família, quero levar minha família. Aí a galera conhece a gente de evento, cobre casamento, cobre condomínio, cobre todo tipo de evento, conhece da gente. Todo domingo, todo feriado tá lá, vai pegar a sua quentinha muito similar, e eu gostaria de falar sobre isso, ao McDonald's. Chegou, pediu, saiu. O senhor é cliente da gente, sabe. Sem dúvida nenhuma. Acontece uma situação ou outra que atrasa o processo, tranquilo. Isso aí toda organização é assim. Mas a intuição e a tratativa de lá é, pegou o produto, saiu. A intenção é você comer no conforto da sua casa. Mas a gente tá pegando um ano que vem e eu vejo expectativas boas. Copa do Mundo. Assim, uma questão, eu acredito que será boa em vários fatores, tanto pessoal como por aprendizado, no sentido de que a gente passou por muitos desafios esse ano. Então, o planejamento é 2026. Pode ser no finalzinho, pode ser na metade, pode ser no início. Eu sei que hoje não tem possibilidade. O objetivo é junho, julho de 2026. A gente tá com o nosso ponto físico. Se Deus permitir. Se Deus Isso. permitir. Então, Vitor, antes da gente caminhar um pouquinho aqui para a finalização, eu quero o seguinte: eu quero contratar João Vitor para poder servir o meu casamento, servir o meu aniversário, servir a minha confraternização, certo? Como é que eu faço para encontrar ele? Essa aqui é a sua câmera. Me diga aí. Muito bem. Comercial. Comercial de orçamentos, orçamentos de uma empresa que entrega mais do que solicitado. Sempre foi assim, sempre será, porque é nosso princípio ser assim. Você entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, no WhatsApp e fale sobre sua situação. A gente vai personalizar o orçamento e preparar para você. Vou dar o caso real. A moça chegou para a gente e fez: o tema da festa é anos 80. Quero que vocês vão vestido como anos 80. A gente foi. Então, cada caso é um caso, cada orçamento é um orçamento. Pode entrar em contato com a gente, faça a questão. Minha festa é para 50 pessoas, 100 pessoas, 2.000 pessoas. A gente serve. Não quero algo do cardápio de vocês. Não quero feijoada, não quero estrogonofe. Quero pirão, quero buchada. Fale que a gente faz orçamento e lhe passa. O diferencial da gente é entregar mais do que solicitado e comida em grande quantidade. Não é à toa que são 2.000 pessoas atendidas em um dia. Então, entre em contato com a gente, faça a propaganda, porque a gente está cada vez mais expandido no setor de encomendas, fazendo de fato buffets. Então, entre em contato com a gente que a gente vai gerar um orçamento personalizado para você. Ok, ok. E essas informações vão estar aqui na legenda, certo? O arroba da Fornalha aqui, o número pessoal do João Vitor também, para você poder entrar em contato com ele e efetivamente conseguir fechar sua festa da melhor maneira possível, certo? E, João Vitor, já caminhando para a finalização aqui, primeiro quero dizer que é um prazer gigante conversar com você, certo? Eu queria saber o seguinte: o que é que você enxerga para o futuro? E aí eu quero isso em duas perspectivas, na perspectiva de João Vitor, quanto pessoa física, CPF,
certo? E João Vitor na perspectiva de CNPJ. Muito bem. Inicialmente CNPJ, porque a gente está tratando sobre empreender. Então, eu vejo a fornalha hoje, daqui a alguns anos, como o senhor disse, o crescimento que a gente teve em 4 anos, a gente vai ter em um. Sim. E a intenção é sempre expandir. Óbvio que os nossos planos são diferentes dos planos de Deus, mas a gente tem que trabalhar como se dependesse só da gente e orar como se dependesse só dele. Isso é uma coisa que eu gosto bastante e levo isso para a vida. Planos para a fornalha, de fato, é um ponto físico. É estruturar, pensar em coisas diferentes do comum que a gente tem na cidade de Bizeus para chamar mais atenção, para chamar mais público. E certamente a longo prazo, 2, 3 anos, eu não vejo outro caminho a não ser franquias. Então, uma franquia aqui, uma franquia ali, e eu vejo muito similar como a gente é hoje. Um food truckzinho, o pessoal chega, pegou, saiu. Pegou, saiu. Isso em Caruaru, isso em Gravatá, e o crescimento é exponencial. O crescimento ele é muito rápido e gradativo, porque não se gasta tanto para fazer um projeto como esse e se vende bastante. Então, a lógica de fato é filial. Quem sabe a gente está dominando aí daqui a pouco o estado e crescer para meu CPF, por assim dizer. É, eu tive muita pressa no início, tenho que crescer, tenho que crescer, tenho que crescer, tenho que crescer. E agora eu venho refletindo e amadurecendo que a direção é muito mais importante que a velocidade, sem sombra de dúvidas. A gente está no caminho certo, a gente vai chegar lá. Mas se você plantou morango, você vai colher morango. Independente de se demorar uma semana, um mês ou um ano. Então, fazer as coisas mais devagar, já venho pensando nisso, mas sempre trabalhando. Não é porque eu estou trabalhando, que eu vou fazer as coisas mais devagar que eu vou deixar de trabalhar 36 horas. O sentido é a expansão, ela tem que ser gradativa. Então, metas pessoais, de fato, eu tenho quer construir uma família, não tenho o que fazer, os princípios cristãos, trouxe ela porque a gente está sempre muito próximo, está sempre muito junto, sempre bem alinhado. Então, questão de aí 4, 5 anos são próximos, construir família de fato, e aí expandir nesse sentido, sempre com novos negócios. Estou sempre aberto para novos negócios. Não é porque eu tenho uma fornalha que demanda muito tempo, que se eu tiver uma ideia agora, no nosso podcast, que eu não vou colocá-la em prática. Se para mim faz sentido, eu estou disposto a isso. A intenção é justamente a direção. Eu vi uma empresa que hoje ninguém faz, ou que poucas pessoas fazem errado, é só a questão de eu perceber, para colocar em prática. Aí agora não é o João Vitor mais inexperiente, é um João Vitor de 4 anos de empresa. E aí o crescimento é muito mais rápido. Sem dúvida nenhuma. Fico muito feliz, João Vitor, finalmente estar conversando com você aqui. E saiba que você é referência para muitas pessoas, viu? Muito obrigado. Para muitas pessoas. Inclusive, quando a gente vai falar sobre negócios e etc., quando está numa mesa, o seu nome tende a aparecer. E sempre aparece de maneira positiva. Que bom. Né? Diferente de, às vezes, outros nomes que não aparecem de maneira tão virtuosa assim. Isso aqui, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que você vem construindo, que a gente vai chamar aqui de credibilidade. Né? Você vem construindo uma credibilidade. A credibilidade ela só é construída com consistência. Em muitos casos, não agradando todo mundo, não agradando todo mundo, às vezes desagradando uma parte de pessoas que precisam ser desagradadas mesmo para poder as coisas funcionarem. Mas uma coisa eu posso dizer a você, lhe acompanho, vejo aí você em pleno crescimento. O Você não tem, como eu poderia dizer, uma meta para onde você vai chegar, não. Tem um percurso muito gigante aí que está lhe esperando. Tenho certeza que esses seus planos aí de abrir unidade física, de abrir franquia, de abrir novos negócios, de estar aí rodando o Brasil todo para ver se o pessoal está dentro do padrão de qualidade que você espera, é só questão de tempo. Quero aqui agradecer fortemente aqui a sua presença, certo? Essa aqui é a sua câmera principal também, fica à vontade para poder agradecer e saiba que é um privilégio ter uma pessoa, um empreendedor como você aqui no nosso podcast. O privilégio é meu. O senhor sempre foi referência, como eu disse, continua sendo. Eu espero aí uma parceria de muito tempo a gente, uma amizade de fato, porque a gente pensa muito parecido, o network da gente sempre tem que estar alinhado. E para finalizar, gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até o final, né, que viu todo esse podcast. Espero ter colaborado com você de alguma maneira, seja principalmente positiva. Se for negativa, que seja para lhe incomodar, para você sair do local que você está e se movimentar. Porque parado funciona. Parado. Esperar que caia alguma coisa do céu, só chuva e não é todo dia. Então a gente tem que estar sempre em movimentação. Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Convido você a ver outros vídeos, porque o professor está investindo pesado, né? São 26 episódios,
mais, né, 25 episódios. E eu vejo o senhor aí também muito grande, cara. Não tem o que falar. 49 funcionários, várias unidades. E se Deus quiser, Deus vai continuar lhe abençoando para o senhor crescer cada vez mais. Em nome de Terei Jesus. uma reunião importante na terça-feira, que se tudo der certo, é confidencial, evidentemente. Se tudo der certo, é um movimento assim gigante, viu? Muito bem. É um braço 3 em 1, 3 em 1. Vamos ver, será terça-feira. Também não tô, como é que eu poderia dizer, com aquela energia toda para não. Esse tipo de questão precisa de com um pouco mais de lentidão. Mas terça-feira às 9, eu Muito bem. sentarei numa mesa aí que, se der certo, teremos boas novidades. Perfeito. Certo? Muito bem, vai dar certo. João Vitor, foi um prazer receber você. E esse foi mais um episódio do IMETcast.